Governador, nessa semana, o líder da oposição, o deputado Ranieri Paulino, lá na Assembleia Legislativa, ele falou que a Operação Calvário era um desmonte para o governo da Paraíba. A Operação Calvário investiga possíveis irregularidades na sua gestão com contratos com organizações sociais. Qual a sua visão sobre a Operação Calvário? Primeiro, não é um desmonte, porque o que foi feito nesse estado é muito maior do que o deputado pensa, é muito maior do que aquilo que o deputado conseguiu produzir ao longo de toda a sua vida. Né? O nosso governo é infinitamente melhor do que muitos e muitos governos que passaram por aí. Segundo a minha visão, é que Ministério Público, Polícia, tem que cumprir o seu papel. Né? Eu não entro nesse mérito, muito pelo contrário, eu fui um dos que lutaram em 1988 nas ruas para dar autonomia ao Ministério Público, que essa autonomia só foi conquistada na prática com o governo do presidente Lula. Autonomia para a Polícia Federal, autonomia para a Polícia Rodoviária Federal, autonomia para o Ministério Público. Foi o presidente Lula e a Constituição de 88 que moldou tudo isso. E eu era um daqueles que propugnava por isso. Né? Agora, o que eu acho que o Brasil precisa ter muito cuidado é com a espetacularização. Nós estamos vivendo um tempo de pós-verdade. Né? Vale mais aquilo que as massas acham que né? A partir de um processo de manipulação, de um processo de sentimentos, do que propriamente a verdade dos fatos. Então, muitas e muitas vezes você percebe as pessoas serem condenadas antecipadamente, numa junção de mídia, contando com internet, ao lado de vazamentos seletivos, ao lado de ações seletivas. Isso eu acho que é terrível para a democracia. Eu falo isso há 3 anos, há 4 anos. Né? Agora, do ponto de vista pessoal, eu não fui candidato em 2018. Né? Não há nenhuma, mas absolutamente nenhuma acusação correta, séria, a respeito daquilo que se paga. Porque, por exemplo, você pagar 12 milhões de reais para um funcionamento de um hospital, que eu peguei com 148 leitos, não atendia a ninguém, as pessoas morriam na porta, e hoje tem 331 leitos, que é o Hospital do Trauma, ou seja, é um preço abaixo da média do que se paga para os hospitais de urgência e emergência pelo país. Você pagar 8 milhões para um hospital como o Hospital Metropolitano, que faz cirurgias que talvez nenhum outro hospital público ou privado faça aqui no Nordeste, né? É um preço extremamente baixo. Até hoje eu não vi nenhuma denúncia sobre aquilo que se paga. Ou seja, se o Estado não está sendo lesado, aonde é que está a questão? Né? Se existe alguma questão, não está no Estado. O senhor acha que está sendo perseguido nessa operação? Não na operação, né? Agora que eu estou sendo perseguido, estou, e sempre soube que seria. Porque eu acredito que quem tenta agradar todo mundo é uma farsa. E eu não sou uma farsa. Eu nunca tentei agradar todo mundo. Eu sou da forma que sou, defendo meus pontos de vista em qualquer circunstância, seja na oposição, na situação, eu sempre fiz isso. Então, existe um ódio acumulado muito grande contra aquilo que eu represento, contra o governo que eu comandei e contra a minha pessoa. Agora, entre um ódio de pessoas que não têm a estatura para me atingir, né? E a verdade tem uma diferença enorme. Eu prefiro ficar com a verdade e continuar a combater aquilo que eu sempre fiz na vida. Agora, acho que toda investigação precisa ser feita sem condenar ninguém antecipadamente, sem fazer espetacularizações, porque às vezes, Watson, uma espetacularização feita de uma busca e apreensão que depois não dá em nada, ou que não tinha um objeto concreto, pode massacrar a vida profissional de uma pessoa para o futuro. Isso não é brincadeira. Não é? O senhor teme ser alvo de um mandato? Não, de jeito nenhum. Se alguém quiser ir, se falasse comigo nesse momento, saindo daqui, eu iria e abriria as portas. Meu patrimônio é compatível com minha renda. Meu patrimônio, eu vou repetir, é compatível com minha renda. Eu nunca recebi nem recebo nada de absolutamente ninguém. Eu tomei as medidas mais duras aqui. Eu fiz 8 anos de governo, né? E eu sei como era para um empresário conseguir um benefício fiscal. Eu sei como era e sei o que nós fizemos. Pode perguntar a qualquer empresário. Todo mundo sabe disso. Né? E quando eu soube de algum movimento,
não nessa área de benefício, mas de algum movimento dentro do Estado, que eu era responsável, eu tomei providência na hora. Compreendeu? Então eu fico muito à vontade de falar sobre isso. E vou continuar. É claro que você tem um componente político, né, que quem perdeu, quem foi derrotado tantas e tantas vezes, né, alguns setores que não tiveram aquilo que achavam que queriam. Quer dizer, evidentemente cria um clima que é um clima de sepultar, de assassinar a minha reputação. Mas reputação não é uma coisa construída do nada, né? Eu tenho uma caminhada, Wallace. Eu costumo dizer uma coisa, eu sei de onde eu vim, né? Eu sei o que eu ralei na vida, e sei para onde quero ir, continuo a saber. E dentro da minha trajetória não inclui nada ilícito, nada, sabe, fora de um padrão republicano que precisa ter. É claro que se você me perguntar, você garante que o Estado, uma máquina? Evidentemente que não. Nem eu, nem você, nem quem passou, nem quem vai vir. Porque é uma máquina tão grande que a Inglaterra passou 400 anos para, eu vou usar a palavra, civilizar a corrupção. 400 anos. E com medidas que ia desde a educação, melhorando, porque sem isso não vai ser a polícia, não é o Ministério Público que vai, né, aqui ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra. É o preparo do povo em controlar socialmente as coisas. Então a Inglaterra levou 400 anos e mesmo assim você de vez em quando tem casos e casos e casos. Estados Unidos, as empresas americanas pelo mundo inteiro, elas jogam muito duro na concorrência. Isso é público e notório. E o Brasil não podia ser diferente. Então eu não tenho nenhum problema com isso. O meu problema é que, é claro que eu me importuno e já entrei com 30 ações. E vou entrar por causa com da mais. Operação Calvário? Ah, sim, com 30 ações. Porque já que eu não vou para o meio da rua trocar bala como alguns desqualificados gostariam que fosse, né? Eu não vou fazer isso. Agora, eu tenho que acreditar na justiça. Se tem uma acusação, você tem que provar, né? Então, eu entrei já agora este ano. Com 30 ações, já tinha outras tantas anteriormente. Sei que tem toda uma articulação. Observa, uma notícia falsa é dada aqui, repercutida acolá, espalhada por uma centena de grupos de zaps, para tentar atingir a minha reputação. Eu vou continuar falando sobre a Operação Calvário, governador. 3 auxiliares seu, Valdson Souza, Gilberto Carneiro e Livânia Farias, foram alvos de mandados. Valdson e Gilberto de mandados de busca e apreensão e Livânia de mandato de prisão. Como é que você ouviu essa questão? Olha, eu primeiro tenho um afeto, né, pelas pessoas. Eu reconheço nessas 3 e em outras pessoas um trabalho enorme em prol do Estado, sem ter tempo para dormir, né, passando direto, enfim, e fazendo tudo aquilo que podia para que o Estado conseguisse chegar a essa situação, que foi a situação que nós entregamos ao governador eleito e empossado, João Azevedo. Então, isso. Segundo, eu tenho confiança, né, de que tem muita coisa que foi dita que é falsa. Mas a própria Livânia chegou a confessar, foi o Ministério Público da Paraíba que informou isso. Até hoje, eu não sei o que ela confessou. Você sabe? Não. Ninguém sabe. O Ministério Público apenas informou que ela confessou as alegações que foram apontadas em denúncias apresentadas pelo Ministério Público. Não, eu não vi isso. Eu vi o Ministério Público dizendo que ela confessou, mas não disse o que confessou. O que é que confessou? O que é que atinge o Estado, concretamente? Compreendeu? Ou seja, você tem uma nuvem aí que vai tragando as pessoas e levando as pessoas a acreditarem que se chegar lá e dizer, olha, o Alisson ali matou um gato, então ele matou um gato, não tem mais discussão nenhuma, você está condenado por antecipação, né? Vou ser muito sincero, tem determinadas buscas de apreensão que quando você vai ler o conteúdo, para você fazer uma busca e apreensão... O senhor chegou a ler as recentes? Hein? Os mandados recentes, o senhor chegou a ler? Li, não vou citar, mas li. Né? Mas dizer que alguém que há 4 anos atrás foi servido por um motorista de alguém que 4 anos depois se mostrou uma pessoa envolvida com algo errado, isso dá a condição de uma busca e apreensão. Isso é muito sério. Prédios do governo foram alvos de mandados de busca e apreensão também, sim. governador. Eu acho que nesse processo deveriam ter sido antes, inclusive. Por que é que não foram antes? Não é? Essa é a questão. Não vejo absolutamente nenhum problema em investigar, desde que direitos e garantias fundamentais das pessoas, isso é constitucional, estejam preservados. Você acha que os direitos delas não estão preservados?
No Brasil de hoje, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Desde que a espetacularização, né, seja afastada. Desde que mídia fique num canto para divulgar e informar do que para construir a informação. Informação não se constrói, ela é ou não é. Não é? E, ao mesmo tempo, desde que as pessoas possam ter, não sejam condenadas antecipadamente. O senhor teme ser condenado antecipadamente? Olha, a tentativa já existe, né? Aliás, a minha vida toda a tentativa foi essa. Mas entre... Tentativa de quem, governador? Da oposição. A oposição... Porque a oposição é muito desqualificada, Wallace. Isso não é uma acusação, é uma constatação. Por que o senhor constatou isso? Não tenho ideia de nada. Só interrompendo, governador, o senhor já teve aliado com a oposição. No momento que o senhor esteve com a oposição, ela também era desqualificada? Eu não tive aliado com a oposição. O senhor foi aliado de Cássio Cunha Lima? Ah, tá. Eu fiz uma aliança numa eleição, porque fui procurado para isso, e achei que deveria fazer, e sabia que seria, digamos assim, que essa aliança estaria partida no momento que eu impusesse... Você já previa esse rompimento? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Por que insistiu? Eu não insisti, muito pelo contrário, só que eu não rompo com ninguém. Não sei se você percebeu. As pessoas é que têm que romper comigo. E eu não permiti, né, que fizessem com o Estado aquilo que não era correto. Então, tudo isso tem uma razão. O Estado servia a poucos e passou a servir a muitos com o mesmo dinheiro. É isso que está nessa disputa histórica. Isso não é ruim, isso é bom. É bom que as pessoas saibam disso. Como é que com o mesmo dinheiro eu faço 2.700 quilômetros de estrada? Como é que com o mesmo dinheiro eu faço 1.500 quilômetros de adutoras? Como é que com o mesmo dinheiro eu ponho 153 escolas com tempo integral? Com o mesmo dinheiro eu passo o salário inicial de um professor de R$ 960 para 3.400. Como é que é possível isso? Com gestão, amigo. Gestão e respeito ao dinheiro público. Por que esse dinheiro não aparecia anteriormente? Não é? É essa discussão que tem que acontecer. Então eu não tenho absolutamente nenhum problema em discutir isso. E a oposição, ela foi e é, assim, despreparada porque ela não apresentou ideia. Rapidinho, governador, a gente está caminhando para o final. Não poderia deixar fazer duas perguntas. A primeira, em março desse ano, o senhor disse que nesse governo ninguém solta a mão de ninguém. Esse discurso está mantido? E a outra pergunta, 2020, o que é que espera para Ricardo Coutinho? Na verdade, quem disse isso foi o governador João Azevedo. Né? E eu repeti, sim. E acho que não se abandona companheiros e companheiras. Eu sou desse tipo de... Não é o sentimento coletivo impulsionado por uma articulação de mídias, né, que me leva a me afastar daquilo que eu acredito. Eu sou desse jeito, amigo. Eu posso estar sozinho, mas se eu achar que você não é culpado por aquilo que você é acusado, eu vou ficar com você. Eu sou desse jeito. Eu sou leal. Né? E 2020? Essa é uma qualidade minha. E 2020, eu nunca faço planos antecipadamente. Né? Mas você está preparado? Porque seus aliados falam que o senhor pode disputar a prefeitura. O senhor está preparado para disputar? Eu acho que quem governou o Estado e quem governou a prefeitura de uma forma completamente diferente a essa prefeitura que está aí. O senhor está adepto a aceitar esse convite? Não sei. A minha função e o meu desejo inicial, principal, é criar novos quadros. A minha função é essa na política. Eu não quero me perpetuar na política. Então, essa é a primeira questão. Eu só disputaria se conscientemente não visse condições com um quadro novo de disputar a prefeitura. Mas eu gostaria muito de ter alguém, ou um companheiro ou uma companheira, para poder tocar esse projeto. E essa é a minha função, entendeu? A política não existe em função de mim. Eu é que existo em função da política. Ok, então, governador, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Agradeço por essa primeira entrevista do senhor na TV Aberta após este